Quinta-feira agora, 3 dias, eu fui buscar meu filho na escola e aí a gente estava voltando da escola e ele trouxe um amiguinho que a semana toda ele planejou trazer esse amiguinho para passar uma tarde com o Davizinho lá em casa para eles brincarem. Aí nós estamos no carro, vindo da escola, cerca de 12:30, e o Davi estava animado, porque o amiguinho estava indo para casa, ele estava todo feliz. Aí ele me falou o seguinte, falou, pai, falou o nome, eu acho que é Sara, uma menina da sala dele também, ele falou, pai, sábado a Sara queria ir lá em casa, para a gente brincar, pode? Eu falei, filho, sábado não vai dar, sábado o papai tem ponto de partida de manhã, a mãe tem workshop tarde, depois a gente tem compromisso à noite, não vai dar certo. Ah, pai, mas não, a mãe dela leva ela lá. Aí começou uma discussão, que talvez vocês tenham um filho pequeno, sabe como é que é. Não, mas pai. Gente, o negócio começou a esquentar. Eu tive que parar o carro, falar assim, filho, você está com o seu amiguinho do seu lado, e nós estamos brigando por causa de sábado. Você ficou esperando a hora de você levar o seu amiguinho para casa para brincar, você fala, faz 3 dias que você está falando nisso, agora nós estamos discutindo por causa de sábado, você não está nem aproveitando seu amiguinho aí do seu lado. Aí, lógico, ele deu uma acalmada, eu segui viagem, mas isso me trouxe uma reflexão, que muitas vezes eu sou igualzinho. Aliás, quando eu era pequeno, eu era muito parecido com meu filho. Era muita ansiedade, parece que eu nunca estava presente, eu sempre estava querendo viver uma outra coisa que não era o que estava acontecendo naquele momento. E muitas vezes, ainda hoje, eu preciso ficar atento, porque algumas vezes a minha cabeça está em outro lugar. Eu estou numa situação, mas já estou pensando no que vai ser amanhã, ou na conta que eu tenho que pagar na semana que vem, ou aquela pessoa que eu vou ter que encontrar, e às vezes estou do lado do meu filho com a cabeça em outro lugar. Eu não sei se só eu que sou assim, alguém? Talvez tenha gente aqui que já está com a cabeça em outro lugar, né? Não está nem ouvindo o que eu estou falando. Então, um ou outro eu sei que talvez tenha essa mesma tendência. Mas não é verdade que, às vezes, é tão difícil para você estar ali, no presente, naquela situação que está acontecendo, naquele momento. Normalmente, a gente fica ansioso com o que vai acontecer, com o que está para acontecer na semana que vem, ou no mês que vem, ou a entrevista de emprego que você vai ter, você já começa a ficar agitado uma semana antes com aquilo. E aí a gente está perdendo alguma coisa com isso. Mas eu sei que outros, às vezes, vivem a mesma sensação, só que com o passado. Alguém sofreu, alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te abandonou, alguém te fez chorar, alguém tirou alguma coisa de você, e você não consegue tirar aquilo da sua cabeça. Você está no presente, você está dentro da sua casa, mas você está com a cabeça naquela pessoa que te prejudicou lá do trabalho, do seu patrão que não te deu aumento. Você está vivendo daquele passado recente, de alguma coisa que foi feita para você, e você não experimenta o que tem diante de você naquele momento. Você acaba vivendo o passado. Outros casos, nós sabemos, são mais complicados. Às vezes você sofreu uma perda grande, uma perda de um ente querido, ou uma falência, uma coisa muito grande que aconteceu, mas a gente fica carregando aquele passado junto conosco, e isso nos impede de experimentar e de viver o que nós temos para viver, o que Deus colocou diante de nós. Então, por causa dessas preocupações, tanto com o passado e por causa da nossa ansiedade com o futuro, nós temos essa dificuldade, e pensando nisso, que a gente criou essa série, para falar exatamente do agora, que a gente vai fazer nesses dias um estudo sobre a arte de viver o presente, porque é uma arte, é alguma coisa que você precisa desenvolver, porque naturalmente a vida nos fica puxando para um lado, para outro, e você nunca está presente, você sempre está preocupado com o que você vai fazer, como você vai falar, a forma como você vai reagir, e essa ansiedade está gerando o quê? Consultórios psicológicos, de psicólogos, de psiquiatras, lotados. Lotados. Muita gente tomando remédio, porque não dá conta daquela ansiedade que é gerada.
Muita gente desesperado, sem esperança. E alguns, que é uma característica dessa nossa geração atual, desistindo da vida. Desistindo da vida, ou se enfiando num quarto e trancando as janelas e as portas, ou literalmente dando um fim à própria vida. E a gente está vendo isso. As estatísticas só aumentam. Por quê? Tudo porque a gente não consegue viver aquilo que nós temos para viver naquele momento, naquela hora. Mas aí, o que é que nos faz agir assim? Na minha opinião, é um conceito errado que nós temos de mundo. Alguém nos falou que esse mundo é assim mesmo e que você precisa se encaixar nessa engrenagem. Alguém falou isso para mim, falou para você. De alguma forma, você está tentando se encaixar nessa engrenagem, porque o mundo é assim e ponto. É verdade isso? Você já teve esse tipo de pensamento? Alguém já falou isso para você? Você já sentiu isso? Que você precisa se encaixar nesse mundo? Sim ou não? Sim. Os tímidos, mas parece que a maioria sente essa sensação. Eu preciso me encaixar em alguma coisa, esse mundo já está resolvido. Mas quando a gente ouviu aquela primeira música hoje, que eu falei que é uma letra muito forte, eu até quero ler um trechinho aqui para vocês. A letra diz o seguinte: a autora diz assim, eu sou uma página em branco. Não tem nada escrito nela. Eu estou apenas começando, com uma caneta em minhas mãos. Ainda não sei o final. E aí ela sugere, comece com essa página em branco diante de você, abra a velha janela, deixe o sol iluminar as palavras que você ainda não consegue encontrar para escrever na sua página em branco. Deixa a chuva cair no seu rosto. Ninguém mais pode sentir o que você sente. Ninguém mais. Viva a sua vida de braços abertos. Hoje é quando o seu livro começa a ser escrito, o resto ainda está em branco. Na realidade, o mundo não está pronto. Na realidade, o mundo não está pronto. Essa letra descreve muito o que a gente está querendo aprender. A nossa vida é, sim, ainda uma folha em branco. Todos os dias você tem a chance de escrever algo novo. O mundo não está terminado. O mundo está em processo. Você deve conhecer um outro poema, mais conhecido do que esse dessa autora, um outro poema que fala sobre a criação, sobre os animais, sobre o mar, sobre o sol, sobre o firmamento, sobre a vida, sobre as árvores. E nesse poema, o que é uma árvore? Uma árvore não é algo fixo, resolvido e está ali. Uma árvore é algo em movimento. A árvore cresce, ela dá as folhas, os frutos, que geram sementes, que caem na terra, que geram outras árvores. Então, o mundo está em movimento. A criação está acontecendo a todo momento. Não está terminado, não está finalizado. E todo dia é uma explosão de beleza à nossa volta. É que a gente perde a percepção. Mas todos os dias, flores estão se abrindo, animais estão nascendo, cachorrinhos lindinhos, pequenininhos estão sendo gerados. Todos os dias isso está acontecendo à nossa volta e a gente vai perdendo a consciência disso. Mas a criação está em movimento, não está terminado. Nesse poema, o autor diz que um sujeito chamado Adam, que é em hebraico, que significa humanidade, que ficou conhecido em português como Adão, foi criado junto com Hava, que é a mãe de todos os seres vivos, que ficou conhecido em português como Eva. Eles foram colocados nesse mundo em movimento, para que eles fizessem o quê? O que foi dito ao homem e à mulher? Faça alguma coisa com isso. Construa alguma coisa. Use o que está aqui. Divirta-se. Essa foi a instrução. Deus não nos entregou algo pronto.
Deus procura parceiros para continuar a sua criação. Foi por isso que Ele criou Adão e Eva. E por isso que Ele criou você. É para que a gente continue criando junto com Ele. Então as coisas não estão finalizadas, não estão acabadas de forma alguma. Então a questão é, o que você vai fazer com a sua página em branco? Essa que é a grande pergunta. O que você vai fazer com a sua página em branco? Que tipo de mundo você está criando? Você é um criador. Deus te capacitou para ser um criador, junto com Ele. Deus planejou que fosse assim. Que tipo de mundo que você está criando? Que tipo de vida eu estou criando? Que tipo de vida você está criando? A primeira resposta na cabeça de alguns é, mas eu não sou uma pessoa criativa. Você já ouviu isso? Não, eu não sou criativo. Agora, nessa última viagem, a gente estava hospedado na casa de um cidadão, e muito próspero. Ele começou a trabalhar aos 15 anos de idade, numa lanchonete, de um nome conhecido lá nos Estados Unidos. Aí, com 20 e poucos anos, ele virou empreendedor, conseguiu comprar uma lanchonete. Hoje ele é dono de 2 grandes lanchonetes lá nos Estados Unidos, um cara muito bem sucedido. E ele fala o tempo todo, a Kellen está por aí em algum lugar, a gente se lembra, toda hora ele fala assim, não, mas eu não sou um cara criativo. E ele é apaixonado por música, então ele tem na sala dele um piano, que o Fabrício até vai babar, ele tem um Steinway na sala dele, assim, o Lucas também. É um piano caríssimo, maravilhoso. Aí, quando a gente chega lá, ele quer que a Kellen sente, fique tocando no... Nossa, é uma dificuldade tocar naquele piano. É uma coisa maravilhosa. Mas ele acha que ele não é uma pessoa criativa. Ele acha que criativo é quem senta num piano e toca algumas notas. Claro, é óbvio que você precisa ser criativo para isso, mas todo mundo é criativo. Eu falei já diversas vezes para ele, ele chama Scott, falei, Scott, você é um cara super criativo. Eu não teria a sua capacidade de, com 15 anos, entrar numa empresa, daqui a pouco multiplicar isso e ter uma rede, um monte de funcionários. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou um cara do business. Você é super criativo. Sua criatividade está focada em outra coisa. Você não precisa ser músico, cantor, pintor para ser criativo. Tudo é criativo. Aí, as mulheres diriam assim, mas eu sou apenas uma dona de casa. Meu Deus do céu! Tem experiência mais criadora do que você gerar filhos, fazê-los crescer, educá-los, prepará-los para a vida? É muita criatividade envolvida nesse processo. Então, todos nós somos parceiros de Deus na criação. O mundo não está terminado, ele está em movimento. Então, se você começar a olhar para o mundo dessa forma, que você é um parceiro de Deus e você pode criar, você todas as manhãs, todos os seus encontros, quando você sair daqui, se encontrar com alguém num restaurante, ou quando você chegar em casa, você tem uma página em branco. As coisas não precisam ser óbvias, não precisa acontecer tudo no automático, como às vezes a gente acaba experimentando. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar 6h30, vai se arrumar, vai tomar seu banho, tomar seu café, vai entrar num emprego 7 horas, 7h30, 8 horas. Se você acha que amanhã vai ser um dia como qualquer outro, uma segunda-feira como qualquer outra, você não está entendendo isso que a Bíblia, que Deus nos ensina. Amanhã, segunda-feira, é um papel em branco. Às 8 horas da manhã, se for esse horário que você começa a trabalhar, você tem uma folha em branco à sua frente, onde você faz escolhas, onde você escolhe o que você vai colocar naquela folha. A vida é curta demais para que você desperdice criando um mundo no qual você não deseje viver. A vida é curta demais para que você invista em criar um mundo que você não deseja viver. Eu sei que talvez nem todo mundo tem o privilégio de ter um emprego que acrescente muita coisa para a humanidade. Talvez você sofra com isso, talvez o seu trabalho seja um trabalho que, na verdade,
prejudica a saúde dos outros, sei lá, você fabrica alguma substância que faz mal para as pessoas, sei lá. Estou arriscando aqui algumas citações. Enfim, seja qual for o seu caso, talvez, se o seu caso é esse, talvez fosse hora de você procurar um outro trabalho. Algo que fizesse parte dessa criação, algo que ajudasse as pessoas, mesmo que for para você ganhar menos. Por quê? Porque não vale a pena você desperdiçar a sua vida investindo num mundo do qual você não deseja participar. Então você está criando um mundo para você mesmo, você está criando um mundo para os seus filhos a cada movimento que você faz. Mas aí você diria, mas e o que fazer com as tragédias, os sofrimentos, as dores, as doenças? Como reagir a isso? Eu gosto de contar a história dos meus amigos, dos meus filhos. Eu tenho um amigo muito querido, que ele perdeu o pai muito cedo, e ele sofreu com isso. E hoje ele é um cara que, assim, ele colocou isso na cabeça com 15 anos de idade. Quando eu crescer, eu quero me casar e ter minha família, eu quero ser o melhor pai do mundo. Ele transformou aquele sofrimento, aquela perda, aquela dor, em algo bom. Ele transformou aquilo em algo bom. Então, a forma como você e eu, a forma como nós respondemos a essas situações, eu até quero ler aqui para vocês, a forma como respondemos ao que acontece conosco, especialmente as dores, as coisas que nos afligem, que nos consomem, coisas que nunca desejamos, mas que temos nenhum controle sobre elas, a forma como respondemos a isso é um ato criativo. A forma como você responde às coisas é um ato criativo. Responda para mim, se a sua cabeça ainda está aqui, se você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando, responde para mim. Quem começa um hospital do câncer? Quem começa um hospital de câncer? Quem inicia, quem inaugura, quem fala assim, eu quero um projeto, quero fazer um hospital do câncer? Quem faz isso? Quem já passou por isso? Quem abre uma casa de recuperação para drogados? Alguém que teve um caso na família, ou ele próprio, ou perdeu um filho para as drogas. A pessoa acha um jeito de reagir àquela dor, àquele sofrimento, criando algo bom. Criando algo bom em cima de algo ruim. Porque nós temos essa opção, nós temos essa escolha. Eu vi essa semana também uma entrevista na televisão de um deputado, me desculpe, eu não lembro o nome dele, mas é um rapazinho novo que é cego, e na entrevista ele conta que com 15 anos ele ficou cego, e ele diz que assim, o que marcou a vida dele, porque hoje ele é um deputado, assim, o cara conseguiu se eleger, é um cara inteligentíssimo. Ele falou assim, que com 15 anos o pai dele sentou do lado dele e só falou essa frase que ele nunca mais esqueceu. Ele falou, filho, agora você está cego, você tem uma escolha. Só isso. Você tem uma escolha. Olhar para esse problema, né? Ele não falou isso, não precisava. Mas para ser um pouco mais claro, você pode olhar para esse problema, se vitimizar, ficar fechado no quarto, não falar com ninguém, ficar só ouvindo áudios, ficar no seu computador, ou você pode viver. Você pode transformar essa coisa ruim em alguma coisa boa. Ele decidiu fazer alguma coisa boa com aquilo. Felipe Rigoni é o nome do deputado. Depois você pesquisa lá, se te interessar. Qual é a coisa nova e boa que vai surgir dessa situação ruim? É a pergunta que nós precisamos aprender a fazer. Se você está enfrentando alguma dor, se você está passando por algum problema, ou se você já passou, a pergunta que a gente tem que fazer, olha, eu tenho uma folha em branco. Isso está doendo, isso é um sofrimento, isso é um problema, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Caleb, posso falar de você, cara? Ó, aquele menino ali, ó. Fico até emocionado, cara. Fico emocionado. É um baita de um guitarrista, um menino que tem umas limitações. Podia ter feito a escolha de falar, vou
Vou ficar aqui, dependendo dos outros, fazer coisas. Vem sozinho para a igreja, de cadeira de roda, alguém deixa ele aqui e tudo. Caleb, acho que você já entendeu o que nós estamos tentando entender, cara. Você já entendeu o que a gente está tentando entender. Você tem diante de você uma página em branco, todos os dias. Você pode fazer escolhas, fazer o que... criar coisas boas ou ficar se lamentando. Bom, respira fundo que a gente só está começando, gente. Desculpa a emoção aqui, que a gente só está iniciando a nossa trajetória. Mas não é verdade que as coisas que acontecem conosco podem mudar tudo. Assim, às vezes você tá numa discussão dentro do carro com a sua esposa, brigando por causa de uma bobagem, por causa da cor de alguma coisa. Você está numa discussão boba, aí você passa o seu carro, tem um acidente de trânsito, tem alguém lá nas ferragens. Na hora, você interrompe aquela conversa. Por quê? Perde o sentido. Perde o sentido. Você está discutindo uma bobagem, sendo que você podia estar fazendo coisa muito melhor do que aquilo. Não é verdade que quando a gente vai num funeral, a gente sai com uma estranha sensação de que precisa fazer alguma coisa da nossa vida? É verdade ou não? Sim, é verdade. Quando você se depara com aquilo, você fala, o que eu estou fazendo na minha vida? Nossa, eu estou perdendo tempo com tanta bobagem. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Jesus, ele nos ensinou a começar o nosso dia dizendo o seguinte: Pai nosso que estais no céu. O que Jesus está falando para mim e para você? Você começar o seu dia com essa oração. Que há alguém que cuide de todas essas coisas. Alguém que é o Criador máximo de todas essas coisas. Você está dizendo que tudo flui desse Criador. Você está dizendo que o ar que está entrando nos seus pulmões, sem que você se dê conta, vem de Deus. E é uma bênção, é um presente. Gente, quem já agradeceu pelo ar que respira? Eu acho que poucos de nós, né? Vamos ser sinceros. É uma bênção, só quando você está com algum problema no pulmão que você não consegue respirar, é que você fala, puxa vida, como é bom acordar respirando. Não é verdade? Tudo foi feito para que a gente usufruísse, para que a gente continuasse criando, para que a gente desenvolvesse. Foi esse o projeto, o plano de Deus. O sangue que corre nas suas veias, que você não se dá conta, é uma bênção de Deus, é um presente de Deus. A sua saúde. E até quando ela fica frágil, aí você sente até mais, aí você dá mais importância, né, para a saúde, quando você perde. Às vezes a gente precisa perder alguma coisa para dar importância. O que Jesus quis nos ensinar é que comece o seu dia olhando para o Criador, falando, Deus, obrigado pelo presente da existência, obrigado pelo ar, obrigado pelo sangue que corre nas minhas veias, obrigado pela minha casa. Eu tenho um teto, não é meu, estou pagando aluguel, mas eu estou dormindo, não está chovendo na minha cabeça. Eu saio e tem árvores lindas para eu olhar, tem luar, tem sol. Eu adoro esse friozinho, para mim essa é a melhor época do ano. Não julho, aquele friozão, mas eu adoro acordar aquele sol e você não precisa estar transpirando. Agradeça a Deus, participe dessa criação. Você tem diante de você todos os momentos, uma página em branco para você escrever a sua história. Ela não está terminada. Não é porque você está nesse emprego que acabou a sua vida já e o seu destino é esse, acabou e ponto. Nada é ponto. Nada é ponto. Tudo está diante de nós para que a gente continue criando. Você é uma página em branco. E o autor diz coisas lindas que eu quero encerrar lendo para vocês. O autor desse poema, lá em Gênesis 1, vou ler alguns versículos para você, onde Deus fala o seguinte: em primeiro lugar, quer dizer, o escritor de Gênesis narra o que aconteceu. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. A terra era uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão. A terra era um nada. Era um buraco negro, não existia. Então, Deus criou.
Disse Deus a essa escuridão, luz. Deus falou luz. Talvez tenha sido um momento que o Big Bang aconteceu, né? Aquela explosão, né? Porque era uma escuridão. E dali surgiu a luz da boca de Deus. Luz! E a luz apareceu. E Deus viu que a luz era boa. Deus celebrando as coisas que Ele criou. A luz é boa? Sim ou não? Sim. Ó, vocês estão muito murcho. Ó. Vocês estão muito murcho. Vamos movimentar aí, ó. Eu vou falar algumas coisas e a gente vai aplaudir, tá bom? Ó, vamos lá. Deus viu que a luz é boa. A luz é boa? Então vamos lá. Uhul! A luz é boa. Não é palestra motivacional, não, mas é para dar uma movimentada, tá bom? Para você ver se caem umas fichas aí. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas e no meio das águas, e assim se fez. E deu ao firmamento o nome de céu. Você gosta do céu? É legal? Uhul! Céu. Vamos lá. Disse Deus, terra, cubra-se de vegetação. Produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E Deus viu que tudo aquilo era muito bom. Uhul! Valeu, Deus! É nóis! Deus disse, oceanos encham-se de peixes, de toda espécie de vida marinha, pássaros voem pelo firmamento, acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. E Deus olhou e viu que aquilo era bom. Valeu, Deus! Deus disse, terra, olha que lindo, Deus falou para a terra, terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, de toda espécie. E Deus viu que tudo aquilo era bom. Está acabando, tá? Deus disse, façamos os seres humanos, atenção, a nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza. Não precisa aplaudir ainda. Olha, vamos entender o que Deus está falando aqui. Qual é a natureza de Deus? Deus é criador. É o criador. Deus está falando assim, vamos fazer o homem e a mulher, fazer a humanidade, a nossa semelhança, de forma que eles reflitam a nossa natureza criadora. É para eles continuarem criando, para serem criativos, escritores, escultores, advogados, seja lá o que for. É para a gente, de alguma forma, refletir essa natureza criativa de Deus. Façamos os seres humanos a nossa imagem, de forma que eles reflitam a nossa natureza, para quê? Para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros do ar, pelo gado e, claro, por toda a terra. Uau! Não. Pensa bem. Pensa bem. Pensa bem, você foi criado para ser responsável por tudo que tem na terra. Tudo que tem na terra. E então, o que fez Deus? Deus os abençoou. A bênção de Deus veio sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. E disse Deus, vocês cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. E Deus olhou para todas as coisas que havia feito, tudo era tão bom, tudo era ótimo. Então disse Deus, agora é com você, Jane. Agora é com você, José, agora é com você, Maria, agora é com você, Ricardo, agora é com você, Paulo, Lucas, agora é com você. Está tudo aí, tudo foi criado da melhor forma possível, tudo pulsa, tudo é cheio de energia criadora de Deus, está tudo diante de você. Agora é a sua vez, é a sua vez. A sua vida é uma página em branco, você é parceiro de Deus
na criação. O mundo não está resolvido, é você que vai continuar o que Deus começou, junto com Deus, obviamente. Então, o que você vai criar amanhã, segunda-feira? Como você vai começar o seu dia? Como que você vai tratar os seus filhos, seus amigos, seus companheiros de caminhada, o seu emprego? Como você vai olhar para o seu carro? Tudo muda se a gente entender essa simples verdade, que tudo está diante de nós, foi doado por Deus, tudo é uma dádiva de Deus para que a gente continue desenvolvendo. Deus colocou a caneta e o papel nas suas mãos. Cabe a você agir e criar algo novo de qualquer situação da sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, obrigado pelo privilégio, porque é um privilégio a gente respirar. É um privilégio a gente poder abrir os olhos e ver as coisas, Deus. É um privilégio a gente ter amigos, é um privilégio a gente ter uma igreja para frequentar, é um privilégio a gente ter vida, estar andando ou estar trabalhando, conversando, ter uma voz para falar, uma voz para cantar, mãos, Senhor Deus, para realizar coisas. Muito obrigado, Deus. Eu peço humildemente que durante esses domingos o Senhor nos ensine de verdade a reconhecer tudo isso que o Senhor colocou diante de nós, sermos agradecidos e usar toda a nossa capacidade, dons, talentos, para desenvolver o que o Senhor começou nesse planeta, Deus. Obrigado pelo privilégio de ser coparticipante da evolução e da criação desse mundo, Deus, junto com o Senhor. Nos abençoe, Pai, para que nunca mais a gente olhe para as coisas como coisas estáticas, mortas, andando para trás, mas pelo contrário, que a gente possa olhar para tudo como um infinito de possibilidades, uma folha em branco para a gente começar uma nova história a partir de já, em nome de Jesus. Amém.